Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando, e nesta sexta-feira, 5 de abril de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo o lançamento da pré-candidatura de Danilo Pássaro para vereador da cidade de São Paulo. O evento aconteceu no Al-Janiá e depois do evento teve o samba continuando à noite no local, e o lançamento contou com a presença de Guilherme Boulos, deputado federal, de Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, e de Ediane, deputada estadual de São Paulo, todos do PSOL. Também teve a participação aí de outras pessoas fazendo intervenções importantes ao longo desse lançamento. Fiquem agora com as entrevistas que a gente do Mesa de Debates conseguiu pegar nessa cobertura. Eu estou aqui com a Mariana Félix e com o Gabriel também, que são da Revolução Solidária do PSOL. O Gabriel, ele é o presidente municipal aqui de São Paulo. A Mariana recitou aí, né, fez uma ótima intervenção aí também, né? E eu queria saber o seguinte: primeiro, qual a importância que vocês veem de estar construindo essa pré-candidatura e ligando, né, com o governo estadual, com o governo federal? Qual a importância de estar aqui hoje lançando uma candidatura popular que une a periferia, une vários movimentos? E além da importância desse lançamento de candidatura, qual o caminho que vocês acham mais adequado para transformar a realidade? É organização coletiva, só parlamento? O que vocês acham? Bom, primeiro sobre a pré-candidatura do nosso companheiro Danilo Pássaro, acho que ela é fundamental porque ela vai de encontro ao PSOL que a gente sonha, que a gente quer construir, e à sociedade que a gente sonha, que a gente quer construir. Pássaro é um companheiro negro, jovem, da periferia, que combina e une diversos segmentos, organizados ou não, da sociedade. Então, contar com uma pré-candidatura potente como essa na chapa do PSOL é apontar para o futuro, emendando na sua segunda pergunta, do que a gente acredita que é o melhor método de organização do povo, da classe trabalhadora, que é enraizar na periferia, enraizar nos territórios indígenas, nos territórios quilombolas, ribeirinhos, nas favelas, nas comunidades, lidar com as contradições do nosso povo sem medo e combinar a luta na rua com a luta institucional. Porque quando o nosso povo estiver em ato, protestando por moradia, por ônibus, é importante que tenha gente nossa lá para abrir a porta e segurar ela aberta. Então, por isso, é fundamental candidaturas como a do Pássaro, como a da nossa companheira Mariana Félix e todas as várias candidaturas que o pessoal vai colocar na capital, em todo o estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Eu acho que a importância da candidatura do Pássaro, assim como a minha, é porque nós temos corpos, nós somos pessoas muito representativas. E a representatividade importa desde que o mundo é mundo. Por isso que a branquitude, por tanto tempo, teve a exploração e a dominação dessa representatividade num país que não é branco, um país que é preto. Então eu acho que a candidatura dele é fundamental para que corpos, territórios, como da onde ele vem, possam ser representados lá, para que pessoas olhem o Pássaro e pensem no futuro. Eu deveria estar lá, eu posso estar lá, existe a possibilidade de eu também estar lá. E também liga com a sua segunda pergunta. Eu acho que a gente só consegue mudar o mundo, transformar a nossa realidade, quando a população de fato entender que a política não é sobre as pessoas que estão lá. Política é nós pensarmos coletivamente como que a gente melhora o mundo, a cidade, o bairro que a gente vive. Política é uma construção coletiva para um bem comum, entendeu? Então acho que quando a população se enxerga nessas candidaturas, ela entende que a política pode ser ocupada por mim, por você, por todas e todos nós. E que não existe um corpo, ou uma branquitude, ou um intelecto exclusivo para ocupar aquele lugar. Aquele lugar tem que ser ocupado pelo povo. E o povo é preto, o povo é pobre,
Então nossas candidaturas representam isso. A gente acredita em colocar elas porque é assim que a gente constrói uma nova visão de transformação de mundo. Obrigado, eu peguei uma... Só mais uma coisa, eu acabei esquecendo, né, de na introdução falar que você também é pré-candidata, e eu queria fazer uma pergunta para você agora especificamente, né? Quais são as propostas principais que você acha que é relevante trazer para a sociedade, sejam vocês eleitos, consigam aplicar ou não, mas quais são os projetos de sociedade para realmente trazer dignidade, né, para as periferias, para as pessoas que estão construindo esse projeto e que são representadas, né, racialmente, por gênero, enfim. Qual a importância da diversidade no que você pensa em trazer para o seu mandato? Bom, eu sou uma mulher preta e sou uma mulher artista, independente, periférica. As minhas 3 metas do que eu imagino corre pelas 3 coisas, que é o seguinte: exatamente por ser artista, e muitas vezes as pessoas colocarem a arte em 2 lugares que eu acho extremamente errado. Um deles, a arte como entretenimento. A arte não é entretenimento, ela é fundamental, ela é um princípio básico, fundamental para construir uma sociedade educada, uma sociedade com subjetividades, uma sociedade com senso crítico, uma sociedade com a saúde mental em dia. A arte é fundamental no processo da construção da sociedade, assim como um prato de comida. Uma sociedade sem arte, a violência se torna espetáculo. Então a arte ela é fundamental, ela não é entretenimento. E a arte também às vezes é muito colocada num lugar de fama e dinheiro. Como se ser artista é só se eu fosse a Ludmilla. Sendo que eu também sou uma artista que contribui para a população, contribuo para a educação, contribuo para a sociedade como um todo, e independente de eu ter fama e dinheiro, ou seja, ter acúmulo do capital, isso não me faz menos artista, inclusive porque eu sou contra o acúmulo do capital para poucos artistas com muita visibilidade. Então a arte ela tem que ser democrática. A arte não é sobre nós endeusarmos X ou Y artista. A arte tem que ser produzida e praticada pela população inteira, porque quando a população inteira desenvolve arte, ela desenvolve senso crítico. E uma população com senso crítico, ela jamais será manipulada. Jamais. E a gente precisa de uma população que de fato não seja manipulada. Outra coisa, a arte, pelo menos a que eu pratico muito fortemente, constrói pensamento, porque eu venho dos slams, as batalhas de poesia. Nós, assim como os pastores, lemos os nossos livros para as pessoas. E numa população que é 30% analfabeta funcional, é fundamental que a gente dê acesso à escrita e leitura através da nossa leitura para a população. A gente escreveu o texto, nós temos a interpretação dele, a gente lê em voz alta e isso constrói e ajuda a diminuir o analfabetismo funcional. E uma população que sabe ler e escrever, ela também não é manipulada. Então a arte ela não é um brinquedo, ela não é entretenimento, ela não é um enfeite. A arte ela é fundamental. Quando uma população tem incentivo à escrita e leitura, sabe ler e escrever, quando uma população aprende a importância da disciplina do seu corpo através da dança, da importância que o seu corpo tem de praticar um exercício, de também se manter vivo, através dessa autoexploração do corpo para as atividades físicas, tipo a dança, quando uma população acessa o teatro e desenvolve senso crítico, subjetividades, tudo isso constrói uma nova sociedade, constrói um novo mundo. Então, essas minhas metas. Além de ser mulher, então eu acho que também a arte, no mundo, para as mulheres, dá a gente acesso à cidade. A arte faz as mulheres se empoderarem, a arte faz elas desenvolverem a noção de que muitas vezes elas estão num relacionamento abusivo. Muitas mulheres já me contaram que foi a minha poesia que fizeram elas perceber que estavam num relacionamento abusivo e sair dele. Então acho que a arte empodera, inclusive mulheres pretas periféricas, que assim como eu somos a base de uma pirâmide. Mas Angela Davis já dizia, quando uma mulher preta se movimenta, a sociedade inteira, a estrutura se movimenta, até porque nós somos a base dela. É isso. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Renata Prado, da Frente Nacional de Mulheres do Funk. E eu queria saber o seguinte, qual a importância de estar aqui hoje construindo não só a candidatura do Pássaro, mas ligando, né, todas essas candidaturas, movimentos, organizações. Então, qual a importância, seja para o universo do funk, seja para a periferia, para a sociedade, de estar construindo uma candidatura aí combativa
e tentando trazer mais politização e direitos para a cidade de São Paulo? Eu acredito que a candidatura do Danilo Pássaro é uma candidatura muito diversa. E pensando no movimento funk, eu acredito que ele é um candidato que vai olhar para o movimento funk, justamente por ele ser um homem negro da periferia que viu o funk crescendo, principalmente no território da Zona Norte, que embora o funk na cidade de São Paulo ele tenha nascido na Zona Leste, dos anos para cá, a Zona Norte ela tem uma referência muito grande por conta do movimento funk, por causa das grandes produtoras, que uma das maiores produtoras de funk está na Zona Norte. Então existe um cenário do movimento funk na Zona Norte muito grande, onde uma pessoa como Danilo Pássaro pode sim fazer essas intervenções políticas, trazendo essa política pública que a gente acredita que é importante para o movimento, principalmente para a juventude e principalmente para a juventude do funk, que é uma juventude que está desassistida, uma juventude que está marginalizada e que hoje, trazendo as pautas do movimento funk para a pré-candidatura do Danilo, eu acredito que é uma forma da gente amarrar politicamente as necessidades políticas que a juventude do funk precisa, porque essa juventude precisa desfrutar daquilo que está no Estatuto da Juventude, mas que infelizmente a gente não consegue acessar, porque a gente não tem noção dos nossos direitos. Então, fortalecer a candidatura do Danilo Pássaro é aproximar essas políticas públicas, esse direito da juventude do funk. É por isso que eu estou aqui construindo isso, porque eu acredito que essa candidatura é uma candidatura potente para fortalecer o movimento funk na periferia. Posso só mais uma pergunta? Qual o papel também, falando mais do funk, mais das periferias também, dessa candidatura para derrubar preconceito, racismo? Qual a importância da gente discutir a cultura popular e investimento para essa cultura, né? Qual a importância para a questão racial mesmo, para os ouvintes que talvez não entendam muito a relação? Olha, eu acredito que é uma relação muito importante, né, de trazer o movimento funk para esses espaços, porque é uma juventude desassistida e que precisa estar nesses espaços, né? Então, tendo a candidatura do Danilo Pássaro ganhando, já é um avanço para o movimento funk. Só o fato dele conseguir ganhar já é um avanço, já é uma vitória pra gente. Hoje a gente vive numa cidade onde a Câmara dos Vereadores não representa a população da cidade. Então, fortalecer a candidatura do Danilo e fazer com que essa pré-candidatura se torne, de fato, uma candidatura efetiva, já é uma resposta para o racismo, para a homofobia, para a xenofobia, porque o Danilo, embora ele seja um homem negro, heteronormativo da periferia, ele é um cara plural que consegue olhar para tudo isso. Então, é através dessa pluralidade que eu acredito que, tendo o Danilo como vereador, a gente vai conseguir dar uma resposta ao racismo e toda essa transformação social que a gente acredita que é importante para o nosso país e principalmente para a nossa cidade. Tá bom, obrigado. Valeu. Eu estou aqui com a Camila, das Brigadas Populares, e eu queria saber qual a importância de vocês estarem aqui construindo junto de outros movimentos, outras organizações, essa candidatura que tem uma forte pegada periférica e de territórios, também de direitos básicos como moradia. Por que vocês vieram aqui construir essa candidatura? E ligando aí o Pássaro também com setores de governo estadual, né, federal, né, no caso de deputado, do Boulos e tal. Bom, as Brigadas Populares, ela atua em parceria com o Danilo Pássaro, desde a campanha da nossa querida ministra Sônia Guajajara. Nossas relações vêm do território, né, de muito antes da campanha, mas nos últimos anos aí a gente compôs essa via institucional juntos, através da Revolução Solidária, da construção do PSOL e da candidatura da ministra, a deputada federal aqui por São Paulo. E agora a gente está muito animado, né, com a candidatura do Pássaro.
Naquele momento ele era coordenador da campanha, né, da Sônia, e ele trouxe a Brigadas para dentro da campanha da Sônia, apostando no território, porque a nossa organização está presente em algumas ocupações aqui na cidade de São Paulo. Então, com essa alegria que a gente entra na campanha dele, né? Ele é uma pessoa muito presente nas nossas ocupações, em todos os atos, eventos que a gente faz. Então, uma pessoa comprometida com os territórios e, com certeza, a Brigadas Populares vai estar na linha de frente na construção da candidatura dele. Beleza, obrigado. Obrigada. Eu estou aqui com o pastor Levi Araújo, pastor batista, faz parte da executiva estadual da Rede Sustentabilidade, que está em federação com o PSOL, estava aí, fez uma fala no evento. E eu queria saber o seguinte, qual a importância de estar aqui construindo essa candidatura do PSOL, do Danilo e com os outros companheiros de luta, na construção de uma sociedade mais justa, com direitos garantidos. Então, qual é a importância que você vê em estar contribuindo com o PSOL nessa luta? Bom, como pastor, o que é uma novidade, mas também é importante para a gente poder olhar, clarear a mente e prestar atenção que nem todo mundo é igual, para dizer primeiro o seguinte, eu sou um pastor, mas eu também tenho uma ancestralidade. Então, o primeiro motivo é que isso me toca o coração, porque eu tenho uma ancestralidade de um pai que é alagoano, Serra da Barriga, União dos Palmares, Serra de Dandara de Zumbi, sabe? Minha avó foi indígena, enfim, Nordeste alagoano, minha mãe pernambucana, Serra Talhada, resistência do cangaço. Eu vim nascer no ABC Paulista, resistência do sindicalismo, berço do PT. Então tem uma ancestralidade que me traz para essas coisas, para poder dizer o seguinte, puxa, você está no lugar certo. Segunda coisa, minha fé. Eu sigo Jesus de Nazaré, periférico da periferia, que quando nasceu teve que fugir como um refugiado para o Egito, porque senão Herodes ia acabar com ele, matá-lo. E ele teve que ir para lá, depois de um tempo teve que voltar, foi se esconder onde? Na periferia da periferia. Por isso que ele é chamado de Jesus de Nazaré. E ali viveu, e é nesse Jesus nazareno, periférico, que eu creio como seguidor dele, e sou pastor batista, mas antes de tudo, seguidor de Jesus de Nazaré. E a terceira coisa é que a história, ela vai nos conduzindo. E ao nos conduzir, de repente eu que já fui de partidos de esquerda, já fui do PT, hoje estou na Rede Sustentabilidade junto com Marina Silva, a nossa ministra do Meio Ambiente e do Clima, e também estou ali na rede e sempre fui chamado de pastor progressista, isso quando eles são simpáticos, né? Na verdade, e sempre foi isso que marcou a minha vida, então tem uma história que é uma história de momento, um momento histórico. Então eu tenho ancestralidade, eu tenho o aspecto territorial da minha caminhada, jornada e família, mas também tenho minha fé e também tenho a minha militância, que é como pastor progressista, que são muitos, não são poucos, nem todos os pastores apoiam qualquer coisa que vá contra a vida, que apoia a morte, que apoia o desrespeito às pessoas, seja lá as pessoas que forem. Ou seja, um evangelho que é para todos, todas e todas. Existe muita gente que crê assim. Então é isso que me traz aqui hoje. E o Danilo é uma figuraça, porque ele representa, entre outras lideranças que estão dentro da própria rede, todas jovens, essa liderança que é a liderança de camaradas, que são camaradas que têm a fé em Cristo, mas que de forma especial estão num partido que é um partido de resistência e de luta, no qual a gente faz parte da federação, porque somos Rede PSOL, juntos. E o que a gente quer? Quer Boulos. Boulos, o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Que essa é a nossa luta e é isso que nós estamos buscando. Fechou, obrigado. Fechou. Eu estou aqui com o Danilo Pássaro, da Revolução Solidária, pré-candidato aí, né, encabeçando esse evento, pré-candidato a vereador de São Paulo. E eu queria saber o seguinte, qual a importância desse tipo de evento aqui para construir espaço, para construir diálogo com outros políticos aí da esfera federal, da esfera estadual, né, para você construir um mandato coletivo com bastante força, bastante raízes periféricas. Qual a importância de trazer uma candidatura realmente popular
para tentar transformar São Paulo? Qual a perspectiva de conseguir transformar São Paulo, ainda mais depois dessa gestão desastrosa aí do Nunes e desses vereadores? Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu sou Danilo Pássaro, sou um cria da Brasilândia, sou torcedor do Corinthians, sou teólogo e historiador. E essa minha candidatura é muita expressão do trabalho que a gente já vem fazendo, né? Eu criei um instituto na Brasilândia que chama Periferia Sem Fronteiras. A ideia de não ter fronteira é para se criar pontes, mano. Então lá a gente faz o trabalho social, entrega cesta básica, marmitex, a gente tem a biblioteca comunitária, mas a gente também tem atividades culturais e formação política, porque o principal propósito disso é fazer o trabalho de base na Quebrada, na Brasilândia, mas que isso vire referência e a gente consiga expandir para outras periferias também. E quando eu falo de ponte, né, essa candidatura ela tem um certo aspecto de ponte também. Por quê? Porque eu sou um cara que veio da periferia, mas consegui, né, sou uma exceção, transitar em setores médios da sociedade. Eu entrei na universidade, né, eu conheci a galera progressista da classe média, eu me relacionei com os movimentos sociais, MST, MTST. Então, a partir de toda essa realidade, esse acúmulo, né, que eu fui constituindo na luta política, né, com essa galera, eu procurei pegar o que eu aprendi e levar para Quebrada. E aqui a gente fez um lançamento de pré-candidatura. Eu fiz um lançamento de pré-candidatura na Eugeniá, que é um espaço na Bela Vista, no centro de São Paulo, um espaço que é progressista, que é frequentado majoritariamente por setores médios progressistas da sociedade, e eu trouxe a periferia para cá, trouxe a periferia para o centro. E posteriormente a gente vai ter o lançamento da candidatura. E no lançamento da candidatura a gente vai dar a outra volta, porque a ideia vai ser pegar o centro e levar para a periferia. Então, eu me proponho, né, como pré-candidato a vereador, a ser esse porta-voz, né? O cara que vai ser o porta-voz, né, da periferia, que vai levar uma política de esquerda para a periferia e que vai trazer para a esquerda e para a Câmara Municipal os dilemas, né, os anseios, o desejo e as necessidades do povo periférico. Só mais uma perguntinha. Qual a importância que você vê da organização política para quem está te ouvindo, para quem te acompanha? Você acha que é possível construir uma mudança para melhor na sociedade sem que a população periférica ou não se engaje num projeto político e construa alguma coisa? Não. Toda transformação ela depende de organização. Eu venho de uma trajetória política de muitos anos que eu não era organizado, eu era um militante autônomo. E eu sempre tive pautas muito importantes. Eu sempre procurei levar essas pautas que sempre considerei importantes, que todo mundo considera importante, que é a pauta da periferia, é a pauta do trabalhador que fica 3 horas no ônibus para chegar no trabalho, que é a pauta da mulher que não consegue uma creche para o seu filho. Eu sempre busquei trazer essas pautas. Mas o que eu entendi? A pauta é importante, mas mais importante do que a pauta é a organização. Porque na política, se você não tiver organização, se você não tiver capacidade de organizar um povo em cima de uma demanda, é muito difícil que essa luta caminhe. Então a organização é fundamental para qualquer transformação. Obrigado, mano. Estou aqui com o Juninho, da Dandara Editora, da Ação Negra também. Eu queria saber o seguinte, qual a importância de estar construindo essa candidatura do Danilo, com todo mundo que está aqui, nesse contexto de vários retrocessos que a gente vê com esse governo do Ricardo Nunes aqui na cidade de São Paulo, né? Qual a importância e o que você espera que a candidatura do Danilo e toda essa união aí consiga melhorar na cultura e nos direitos básicos? A gente sabe que a representação ela é só um primeiro passo, mas ele é um passo imprescindível para garantir que os nossos interesses minimamente sejam representados. Infelizmente, o parlamento muitas vezes representa o interesse de pequenas minorias com grande poder econômico. Então, construir candidaturas populares, coletivas, periféricas, é romper com essa lógica, é construir
mandatos populares construídos de baixo para cima e que defendam os interesses da ampla maioria. Então, por isso que é tão importante a construção de candidaturas como a do Danilo Pássaro, que é uma candidatura eminentemente coletiva, construída e forjada nas lutas populares, que vem de um território periférico, se articula com as lutas sem teto, sem terra, dos povos originários. Então, é essa potência, é essa construção que é tão importante para um processo de uma mudança, né? Então, com um parlamento mais democrático, mais popular, mais representativo, com certeza esses interesses também terão mais força no parlamento e na disputa, inclusive, dos rumos da própria prefeitura. Então, estamos aqui nesse esforço da construção da candidatura do Danilo, mas também no esforço de eleger o Guilherme Boulos como nosso próximo prefeito aqui na cidade de São Paulo. Beleza, obrigado. Valeu. Eu estou aqui com a Ediane, deputada estadual pelo PSOL, constrói a Revolução Solidária. E eu queria saber o seguinte, qual a importância de estar aqui hoje nesse evento construindo uma candidatura, não só, né, a do Pássaro, mas candidaturas populares que tenham embasamento dos movimentos sociais, qual a importância de estar construindo coletivamente da organização política para mudar a sociedade, seja na esfera estadual que se atua, seja na municipal? Olha, eu tenho muito orgulho de falar que o PSOL foi o partido que me acolheu minhas demandas, acolhe os movimentos sociais, as mulheres negras, acolhe a todos. Então a gente está falando de resiliência. Uma resiliência que dá oportunidade e direito de ocupar as ruas e também fazer um enfrentamento político com condições realmente de nos colocar ali, seja na Câmara de Vereadores, seja no Parlamento, todo e qualquer lugar da sociedade. Mas também o pessoal forma lideranças comunitárias. A gente está falando que eu venho do MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto, com muito orgulho, e é ali que eu começo a entender de partido também. Começo a olhar campanhas como a de Sônia Guajajara, começo a olhar campanhas como a da Marielle Franco, a gente começa a olhar que é possível a gente chegar nesse espaço também e fazer uma disputa. Então tá aqui hoje, no pré-lançamento do meu companheiro Pássaro, é falar que esse cara em 2022, em 2018, eu conheci ele nas trincheiras, ocupando as ruas, falando que o nosso povo não ia morrer, junto com os movimentos sociais, com as torcidas organizadas. A gente está falando de um grande grupo da sociedade que naquele momento de muita solidariedade ocupar as ruas para dizer que nós não iríamos morrer na pandemia, que nós iríamos continuar lutando. Então eu estou falando desse lugar, falar do PSOL, falar da Revolução Solidária, é falar de um lugar de aconchego, de pertencimento. Então por isso que é um orgulho muito grande estar aqui hoje e falar que vou apoiar todas as candidaturas que venham do nosso campo político, para que a gente consiga, de fato, ocupar essa prefeitura aqui da cidade de São Paulo, mas também do interior, região metropolitana, Guarulhos, para que a gente faça um grande enfrentamento e coloque as nossas pautas e para que, de fato, a sociedade esteja representada também dentro da política. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Pulguinha, da Gaviões da Fiel e da Revolução Corintiana também. Estava aí no evento, fez fala também, né? E eu queria saber o seguinte, qual a importância de estar construindo essa candidatura que é bem coletiva, é bem popular, né? Teve aí vários setores da sociedade representados, da periferia especialmente. E qual a importância de estar aqui, e ainda mais como movimentos ligados ao futebol, que é um esporte extremamente popular aqui no Brasil. Então, qual a importância dessa candidatura, não só para a cidade, mas também para os amantes do futebol? Assim, o Danilo Pássaro, ele é oriundo da torcida organizada também, né? E dentro do processo de formação dele, um deles foi dentro da torcida, como o meu também, né? Muitos não sabem, mas a torcida organizada é um instrumento de formação dos jovens, né? E a importância é a gente se organizar para ocupar diversos espaços, não só como lazer, para dentro do futebol. O futebol também hoje é um produto em disputa, né? A classe dominante transformou o futebol popular numa mercadoria, né? Excluíram o povão dos estádios e
E também é algo que muita gente não pensa, mas é algo também para ser debatido como luta de classe. Mas mais importante tá aqui, além do futebol, é que o Danilo Pássaro é um quadro super importante pelo que ele representa. Uma liderança da Brasilândia, um quadro político novo, né, combativo, né, inteligente, e a gente precisa, mano, na verdade, ocupar a Câmara dos Vereadores, até para também que seja, né, seja um braço, né, para a prefeitura com bolos, para que as pautas progressistas sejam pleiteadas em São Paulo, né? Não adianta a gente lutar para eleger o Boulos e não ter vereadores lá para que proponha e ajudem a construir a mudança de São Paulo. Então eu tô aqui por diversos motivos, pela candidatura do Pássaro, pelo perfil que ele é, acredito no potencial dele, conheço ele há muito tempo, eu sei do potencial e das perspectivas que ele tem para a cidade, para as periferias. Enfim, nesse conjunto que eu me faço presente e muito mais, me esforço para que isso seja, né, esse projeto seja ampliado para vários meios que a gente vamos levar. Fechou, obrigado.